Beyond Crazy. Why it happens. Aqui, Original Pessoa. E aí? Mais uma vez começando um vídeo para traduzir conteúdo Beyond Crazy, além da loucura. Dessa vez, capítulo Why It Happens. Por que isso acontece? Wanna get in an argument fast? Go to a gathering of people with mental health issues and raise the topic of why people become unwell. Você quer entrar numa discussão rápido? Então vá, se junte a um grupo de pessoas com doença mental e joga na roda. Por que as pessoas se tornam doentes? You will quickly discover that people have different views on this volatile issue. Você verá rapidamente que as pessoas têm diferentes visões em relação a esse tema volátil. We spent an entire chapter covering this debate in our last book. Nós cobrimos exatamente essa questão em um capítulo inteiro do nosso livro anterior, que no caso é o Último Tabu, o nome do livro deles que foi publicado antes. But it really comes down to this. Some people believe environment, abuse, poverty, dysfunction, and so on causes mental health issues. Mas aí tudo desce pelo mesmo ralo, né? E aí as pessoas, algumas acreditam que o problema vem do ambiente. Abuso, pobreza, disfunção e por aí vai, que causa essas doenças mentais. Some people believe genetics and biochemistry and neurology are to blame, and some people think there's no clear way to draw a line between the two. Algumas pessoas acreditam que a genética, bioquímica, neurologia são as culpadas. E outras pessoas não vê como você vai separar as duas coisas, né? You've probably noticed this in some of the stories you've read so far. E você já deve ter notado isso em alguma das histórias que você já leu até aqui, né? Que a gente está acompanhando aí uma série de histórias. E cada um é um caso, né? Does a person get depressed because levels of neurotransmitter serotonin have dropped? Uma pessoa fica depressiva porque os níveis de neurotransmissores de serotonina abaixaram? Or do the levels of serotonin drop because something is deeply troubling? Ou o nível de serotonina baixou porque alguma coisa está mexendo com eles, alguma coisa externa? Why will two people experiencing very similar life events react in completely different ways? Por que duas pessoas experienciando eventos de vida similares vão reagir completamente diferente, de forma diferente? Why is it that one person who tumbles down the steps fractures their ankle, while someone else takes an identical fall and walks away unharmed? Por que uma pessoa que tropeça, né, nos degraus da escada fratura o tornozelo, o calcanhar, e outra pessoa que toma uma queda idêntica sai andando tranquilo, sem dor, sem problema? Good bones, bad luck, slippery steps. Ossos bons, má sorte, degraus escorregadios? The example only hints at the unbelievable complexity of why these things happen. Esse exemplo é só para contextualizar, né, a complexidade inacreditável que é o porquê essas coisas acontecem. On the surface, something like post-traumatic stress disorder seems pretty clear-cut. There is a cause and effect. Na superfície, algo como uma desordem de estresse pós-traumático parece ser simples de explicar, tem uma causa e um efeito. And so it should be of little surprise that Lieutenant General Romeo Dallaire developed vivid flashbacks after witnessing the horrors of Rwanda. Então é de pouca surpresa que esse general Romeu ele desenvolveu memórias vívidas depois de testemunhar os horrores de And Ruanda. yet, like sleeping on the steps, there are others who returned from that carnage and didn't develop the disorder. E assim mesmo, como escorregar na escada, outras pessoas que retornaram da mesma carnificina não desenvolveram essa desordem. It gets more confusing and volatile when you get into the diagnosis of schizophrenia.
E aí isso se torna mais confuso e volátil quando se pega o tema da esquizofrenia, né? Many sufferers grew up in good homes, with good families, and with no obvious triggers. Deixa eu voltar aqui. Então, muitos sofredores nasceram em boas casas, com boas famílias e sem No gatilhos obvious óbvios. triggers. Yet, there are also plenty of people who have been diagnosed with schizophrenia, who endured emotional and physical abuse or trauma. E tiveram uma plenitude de pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia e essas pessoas passaram, né, por trauma e abuso físico e emocional. How is it possible that these very different people wound up with the same disease? Is it the same illness? Como é possível que essas pessoas diferentes acabaram com a mesma doença? Será que isso é a mesma? Realmente é o mesmo problema? There is a growing consensus that what is currently lumped under the single label of schizophrenia may actually be many different disorders with different causes. Tem um consenso crescendo que o que atualmente está debaixo do rótulo esquizofrenia pode ser diferentes desordens com diferentes causas, mas todas elas recebem esse mesmo nome, talvez por falta de conhecimento científico nosso ainda, né? Our Não vamos esquecer, quem está acompanhando esse conteúdo, não vamos esquecer que há menos de 50 anos atrás, as pessoas que, sei lá, tinham ah, problemas como problemas assim, simples, tipo depressão, ah, as pessoas tomavam um choque no cérebro. Não vamos esquecer disso. Então a gente tem muito ainda para aprender sobre nossa cabeça e por fim, realmente é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo, né? Porque se você quer ser uma pessoa, um líder, uma pessoa bem resolvida, rica, né, que gera resultados, que fornece algo que o mercado compra, né, uma pessoa que traz novidade ou que traz melhorias, você tem que ser uma pessoa que tem uma saúde mental, senão você não vai aguentar a pressão, né? Então é realmente importante a gente estudar a nossa cabeça. E como vemos aqui, não falta o que estudar, né? Ainda temos muito para aprender. Our approach in this divisive field has always been listen to people. Nossa aproximação desse campo tem sido sempre ouvir as pessoas, To let them explain why things happen. para deixá-las explicar o porquê isso aconteceu, né? Por que essas coisas aconteceram. In doing so, we've learned that mental disorder is a highly individual experience. E fazendo isso, nós descobrimos que a desordem mental é uma experiência altamente individual, Vastly more complex and human than the limited templates and labels we try to assign. vastamente mais complexa e humana do que os limitados rótulos enfim, que nós tentamos dar, né? The stories in this chapter represent just a few of the myriad explanations people have for why it happened to them. Essas histórias no capítulo representam só um pouquinho do que tem aí, né, de pessoas que explicam por que isso aconteceu com eles. There are, no doubt, countless more. Existem, sem dúvida, inúmeras mais. Então acho que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo com dois exemplos, Beyond crazy. começando por esse, Alan Strong. Alan Strong. Is it in your genes? Está nos genes, ou seja, genética? My first experience with mental illness came when I was 11 years old. Minha primeira experiência com doença mental veio quando eu tinha 11 anos de I idade. had always suspected there was something wrong with my mother, Eu sempre suspeitei que tinha algo errado com a minha mãe. but my suspicions were confirmed when she kept myself, my brother, and my two sisters home from school because there was a holy war being fought in the streets outside of her home. Mas a minha suspeita se confirmou quando a minha mãe me prendeu
o meu irmão e minhas duas irmãs de ir para a escola, me prendeu em casa, né? Nos prendeu em casa, porque estava existindo uma guerra santa na rua, ali fora de casa. My mother believed that she was God's messenger here on earth and that she was directing the forces of good in a struggle against the forces of evil. Minha mãe acreditava que ela era mensageira de Deus aqui na Terra e que ela estava dirigindo as forças do bem na batalha contra as forças do I can mal. remember trying to reassure my younger siblings that everything would be alright as soon as Dad got home. Eu consigo lembrar de mim tentando passar certeza para minhas irmãzinhas que tudo ia ficar bem quando o nosso papi chegasse em But I casa. was frightened and could not understand what was happening. Mas eu estava assustada e não podia entender o que estava acontecendo. My mother died when I was 35. I had been seeing her quite regularly. I was married and Mom was quite impressed by my wife and held her in very high esteem. Minha mãe morreu quando eu tinha 35. Eu sempre vinha ela assim regularmente. Eu estava casado e minha mãe estava até impressionada pela minha mulher e ela ficou até com a autoestima boa por causa disso. She also really enjoyed seeing our son Jacob Ela também gostava muito de ver nosso filho Jacob and relished the time she spent with him. e aproveitou o tempo que ela gastou com Her ele. death caught me off guard. A morte dela me pegou fora de guarda, tipo de baixa guarda, né? And the next year was whirlwind of trying to settle her estate, sell her house, and maintain peace between the four of us kids. Once the Ah, e o próximo ano foi assim uma bagunça, uma bagunça na cabeça, como se fosse um moinho na cabeça, né? De tentando ah, arrumar o estado dela, vender a casa dela, manter a paz entre eu e as quatro crianças, né? Que no caso já estava adulto, né? Mas enfim. estate was finally settled, I slowly went to pieces. Quando o estado estava finalmente certinho, eu fiquei quebrado. Devagarinho eu fiquei quebrado. Como assim eu tava tentando arrumar o estado dela? Nesse caso de tipo, pô, ela morreu, aí tem que, então o estado tem que saber que esse CPF, no caso não é CPF, mas vamos dizer aqui no Brasil, né? O CPF não existe mais, morreu, e conta do banco, e não sei o que lá, daí a casa também não pode ficar mais no... Enfim, essas coisas, ele tava cuidando de tudo, né? Aí quando acabou, ele I ficou mal. made a half-hearted attempt at suicide, which brought me to a hospital and introduced me to the mental health world from a different perspective. Eu tentei um atentado suicida com o coração quebrado, coração pela metade. O que me trouxe para um hospital e me introduziu para o mundo da doença mental por uma perspectiva diferente. Some things hadn't changed. I Algumas was coisas não taken to the mudaram. hospital by ambulance, with Sue following by car. Eu tinha sido levado para o hospital pela ambulância com a minha esposa, tipo a Su, né, o nome dela, seguindo de carro. From the start, all the attention was brought to bear on me, the patient. Desde o começo, toda a atenção foi dirigida a mim, o paciente, While my wife, the caregiver, received none. enquanto a minha mulher, a pessoa que estava cuidando de mim também, óbvio, né, não recebeu nada. Isso é um ponto, hein? As pessoas acham que só quem precisa de ajuda é a pessoa que tem a doença, né? Quem tá perto. Actually, there was one support group for families at a hospital. Tinha um grupo de suporte para famílias no But it hospital, was held from 3 to 4 in the afternoon. mas ele acontecia das 3 às 4 da Not a tarde. good time for a working mother. Não é um bom horário para uma mãe trabalhadora, né? As a society, we have to learn to accept that no matter what label we give them,
people still have abilities and skills. Como sociedade, nós temos que aprender a aceitar que não importa o rótulo que a gente dá para as pessoas, elas ainda têm habilidades e, elas manjam, alguma coisa elas manjam. My children, if they do develop a mental illness, will still be the beautiful people that God intended them to be. Minhas crianças, se elas desenvolverem doença mental, vão continuar sendo as pessoas bonitas que Deus teve a intenção delas que fossem. Ó, a minha tradução ela não vai ficar perfeita, tá? Tipo, é isso, a mensagem é essa, mas delas que fossem, alguém aí pode achar estranho, mas você entendeu. I like to believe that the work I do will help to make a difference for them. Eu gosto de acreditar que o trabalho que eu faço irá ajudar a fazer uma diferença para eles. If I can leave any type of legacy to them, it will be the ability to challenge the myths and labels that society gives us, and to be who they want to be, no matter what. Se eu tiver que deixar algum tipo de legado para eles, seria a habilidade de desafiar os mitos e os rótulos que a sociedade dá para nós e para eles serem quem eles querem ser, não importa o quê. If my children do happen to struggle with a mental disorder, will the world be a more tolerant and understanding place? Se as minhas crianças, né, se acontecer com as minhas crianças delas sofrerem com a desordem mental, será que o mundo vai ser um lugar mais compreensível e tolerante? I hope and pray that it will be. Eu espero e rezo para que seja. Alan Strong works for the Wellness Network, a consumer survivor organization in southwestern Ontario. Alan Strong trabalha para a Network Wellness. Wellness seria bem-estar, né? Então, network de bem-estar. O que é um network? Uma conexão de pessoas. Uma organização de sobreviventes. É uma. Como eu vou falar isso? Você que consome essa organização de sobreviventes. Não. Aqui, ó. A Consumer Survivor Organization. Então, a organização sobrevivente consumidor. No caso, então, você que é o sobrevivente consome essa organização. Como assim consome essa organização? Consome o serviço da organização. Pronto. No sudoeste de Ontario, Canadá. Esse capítulo ficou bem curtinho mesmo, só pra gente perceber. Tipo, a mãe dele tinha alguns problemas, né? Beleza, eles cresceram com isso, tudo bem. Ele tinha até algumas suspeitas em relação, mas talvez nunca comprovou nada. E tá, cresceu. Ela morreu com 35, quando ele tinha 35, né? Bom, depois dessa morte, ele ainda conseguiu um ano resolver tudo e tal, né? Como a gente viu. E depois disso ele ficou vazio, né? Por dentro. E deve ter sido muito ruim. Então, aí tá contextualizando essa questão de tipo, será que Beyond crazy. essa doença ela passou de mãe para filho, né? Será que é isso? Será que só quem tem essa genética deformada na família que pega? Mas vamos ver esse caso aqui do Rod Albrecht. Rod Albrecht, living in denial. Vivendo em denial seria negação. Vivendo em I negação. grew up across the United States and Canada. Eu cresci. Across seria cruzando, né? Entre. Eu cresci ali nos Estados Unidos e em Canadá também. My father managed pro football teams. Meu pai gerenciava times de futebol profissional. Futebol, no caso, não é o nosso, tá? É aquele lá dos americanos do norte. My dad was in football, my mom was in fashion. Meu pai estava no futebol, minha mãe estava na fashion. Following the trends of testosterone was the nature of my life. Seguindo as tendências da testosterona era a natureza da minha vida.
que ele quer dizer com isso? Vamos In ver. the early 1970s, like any pre-teenage boy, I started, I guess you'd call it, experimenting. No começo dos anos 1970, como qualquer pré-adolescente, garoto pré-adolescente, eu comecei, acho que você falaria experimentar. Comecei a experimentar. At the time, it was just one more thing you didn't tell your parents about. Nesse tempo, era só mais uma coisa que você não ia falar para seus pais, né? When you are growing up, you know the difference between right and wrong, good and bad. Quando você está crescendo, você sabe a diferença entre errado e bom, errado e certo, bom e mal. And then there is this third category that is like nuclear bad. E aí tem essa terceira categoria que é tipo o mal demais, o péssimo, o horrível. And I don't know if it was intuition or what, but when Robbie said fag and explained it to me in the voice of a 13-year-old, I knew right then that I was doing something that was nuclear bad. Bom, é que eu cortei, né, a parte do livro, mas o que estava acontecendo? Os moleques tava falando lá, trocando ideia e tal, o grupo de amizade. E aí um e o outro falou assim, fag, né? E aí seria uma gíria que esse garoto que está explicando a história aqui não sabia o que era. Então, deixa eu contextualizar. Então, aí tinha a terceira categoria e tal. Eu não sei se era intuição ou o quê, mas quando o Rob falou fag, que seria viado, e explicou isso pra mim na voz de uma criança de 13 anos de idade, eu já sabia que o que eu estava fazendo era horrível. It's not like it opened a Pandora's box of emotions. It was more like it shut the box tight. Então, caixa de Pandora é uma caixa que você abre e parece que tem tudo lá dentro, né? Não sei de onde que vem essa história da caixa de Pandora. Quem souber e puder colocar no comentário, vamos agradecer aí como comunidade. Mas enfim, ó, eu sabia então que eu estava fazendo alguma coisa horrível. Não é como se eu abrisse a caixa de Pandora das emoções. Era mais como se eu tivesse fechado ela, trancado, bem fechadinho. I knew I was in huge trouble. Eu sabia que eu estava em grande problema. At 12 or 13 or 14, I don't think you really show. Com 12 ou 13 ou 14 anos, eu não acho que você mostra, dá na cara. Isso quer dizer, tipo assim, sabe quando a criança ela tem essa quedinha, tipo, tem o jeito afeminado? Então, tipo, ele diz assim, com essa idade não dá pra dizer que a criança já mostra esse lado afeminado. As the expression might go. Aí ele fala assim, como a expressão diz, né? And I knew from that moment on that I wasn't ever going to either. E eu sabia que a partir daquele momento eu nunca iria também. Então ele tá dizendo assim, eu acho que com aquela idade eu não dava pra saber que eu era gay. Mas também, a partir dali, eu nunca ia mostrar que eu era. Porque ele acabou de perceber que ser gay, que gostar de meninos ali era um problema, né? As a cover, I was maintaining relationship with girls. Como uma capa, como, né, para se esconder, eu estava mantendo relações com garotos. And it was, I think pathetic really best describes it. E era, eu acho que patético descreve isso bem. It was just a matter of this desperate need for companionship above the level of friends. Era só uma questão de uma necessidade desesperada por companhia acima do nível de amizade. And of course, when you get out of high school, you start living with them. E claro, quando você sai do ensino médio, você começa a morar com eles. And swearing devoutly that I would never physically betray them in the course of the relationship. E eu jurando, né, e devotando ali com a fé que eu nunca iria fisicamente trair elas no curso da relação, né? Instead, I'd find other faults in her that I could focus on in order to bring the relationship to a point where I could terminate it, or give her the luxury of terminating it.
Ao invés, eu iria achar algum problema nela, no qual eu iria focar, para que eu pudesse levar a situação em um ponto onde eu poderia terminar ou dar o luxo para ela de terminar. Even today, living this way is tremendously common. 10 years ago, 75% of the gay men I met were in the closet. Ó, lembrando que esse livro foi escrito já há um tempo, viu? Acho que antes de 2020, com certeza ele já estava escrito, com certeza absoluta, tá? Bem antes. Mas enfim, até o dia de hoje é comum, é tremendamente comum viver assim. 10 anos atrás, ele tá falando, 75% dos homens que eu conheci estavam no armário. E desses, 75% eram casados. Eu não poderia compreender como que eles poderiam fazer isso, como eles conseguiam fazer isso. And of them, 75% were married. And I just could not comprehend how they managed to do it. Vixe, eu acabei traduzindo um pouco mais rápido, né? Mas beleza. For myself, there was a lot of substance abuse. There was a lot of physical roles and stuff. Pra mim, como ele lidava com isso, ele vai falar, né? Pra mim, tinha muito abuso de substância, muito é, sofrimento físico, né? Muita porrada. You know, picking up a fight just to blow off the frustration that was building inside you. Aí ele explica, tipo, sabe, quando você chama alguém na briga só pra extravasar, né, a frustração que estava crescendo dentro de você. Particularly since I would continually seem to develop crushes on guys that were not in any way. Particularmente desde que eu estava continuamente desenvolvendo quedas, né, como a gente diz aqui, quedas, por caras que não estavam em nenhuma forma Shape or form available. disponíveis. And in fact, were so distant that there was no way that I could even broach the subject. E de fato estavam tão distantes que eu nem poderia pensar naquilo, né? You spend so much time trying to convince yourself that sexual orientation is not the center of your life, that is not the focus of your life, that it becomes the focus of your life by trying to fight it. Você gasta tanto tempo da sua vida tentando se convencer que a orientação sexual não é o centro da sua vida, que não é o foco da sua vida, que isso se torna o foco da sua vida porque você está tentando bater nisso, né? Tipo, você tenta evitar isso, mas por tentar evitar, você está lidando com isso. Não está escrito aqui que é um paradoxo. Eu estou falando que é um paradoxo. And as soon as you give up the fight, as soon as you give in to the reality of what it is, it becomes not a secondary issue in your life or even a third issue in your life. E quando, a partir do momento que você desiste da luta, você aceita a realidade do que é, então isso não se torna nem um problema secundário ou nem um terceiro problema na sua vida. It just falls off the chart. Realmente sai da sua vista. I was happy when I finally did it. Eu fiquei feliz quando eu finalmente fiz isso. Now I've managed to get even higher than that, because I think contentment is 2 or 3 steps higher. E agora eu consegui ficar mais alto do que isso, porque eu acho que contentamento é 2 ou 3 degraus acima. Acima do quê? Acima daquela confusão mental ali de aceitar, não aceitar, de se esconder, não se esconder, enfim. Aceita e fica contente, que aí você sobe, é isso que ele tá falando. Now, you know what? If I meet somebody, I'm going to introduce them to my family at some point. E agora, você sabe o quê? Se eu conhecer alguém, eu vou introduzir essa pessoa para minha família em algum ponto. Rod Albrecht is now the executive director of Fresh Start Cleaning and Maintenance, a psychiatric survivor-run community economic development business in Toronto. Rod Albrecht, que é o personagem dessa história, agora é um diretor executivo da empresa Fresh Start Cleaning and Maintenance, que é uma comunidade
psiquiátrica de sobreviventes, né? Que, no caso, os sobreviventes que tomam conta dessa comunidade psiquiátrica. No caso, eu não terminei de falar. Psychiatric Survivor Run Community Economic Development Business. Então, é um negócio de desenvolvimento econômico de uma comunidade de sobreviventes psiquiátricos, entendeu? Ah, que fica em Toronto. Fresh Start was recently named by Profit Magazine for the second year in a row as one of the top 200 growing companies in Canada. Fresh Start, que é essa companhia, né, foi recentemente nomeada pela Profit Magazine, ou é uma revista chamada Profit, que em português é lucro, pela segunda vez no ano, tipo, pelo segundo ano consecutivo, como uma das top 200 companhias em crescimento no Canadá. Rod Albert. Beyond Crazy, When, And How People Move On. Beleza, aí vai começar outro capítulo, então nós vamos deixar para o próximo vídeo. No vídeo anterior eu falei que talvez o próximo, que é esse aqui, seria o último, o penúltimo. Não, eu acho que eu falei assim, talvez esse vídeo seja o penúltimo, querendo dizer que esse aqui seria o último, mas eu errei. Tem mais um, que é falando desse capítulo aqui, né? Quando e como as pessoas seguem em frente. E aí a gente vai terminar esse livro, vai continuar trabalhando com outras obras. Mas assim, voltando no Rod Albert, você vê que quando ele não aceitava, né, a questão dele, ele só entrava em problema, né? Ele desenvolvia queda por gente que estava inacessível, não sei porquê, mas é um fato. Que mais? Ele ficava usando droga, né, como ele falou, para meio que tipo tentar resolver ou fugir daquilo. Que mais? Ele brigava, né, com as pessoas. Ele odiava a vida dele, né? Mas aí no fundo ele aceitou. E aí começou até possivelmente se ajudar e conseguiu ajudar os outros. Mas assim, olha a diferença de uma história para outra no capítulo, porque isso acontece. Uma, o cidadão cresce numa casa que a mãe tem umas loucuras lá. O outro não tinha nada demais, a família dele tava de boa, a mãe dele era da fashion, o pai dele era gerente lá dos times de futebol. E no livro ele até fala, eu cortei aqui para deixar mais curto, cortei para deixar mais curto. Mas enfim, ele diz, né, que, pô, ele vê lá os atletas do time do pai dele, e ele, nossa, sente maior atração pelos atletas e tal. Mas nada daquilo é uma coisa que você pensa assim, ah, ele desenvolveu algum problema psiquiátrico porque estava na genética, o pai, a mãe tinha. Não, você não vê isso. Enquanto no outro você viu. Então tá aí, né, o que nos deixa confuso. Por que que duas pessoas com circunstâncias diferentes, né, de crescimento, de ambiente, de vida mesmo, foram diagnosticadas com a mesma doença, né? É difícil explicar isso. Mas beleza, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, faz aquele clichê todo do YouTube, sabe? Se inscrever, deixar seu gostei, compartilhar, comentar. Enfim, aquele clichê todo que nós conhecemos, beleza? Até a próxima, a gente se vê. Falou!